Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Sangue Azul Pod, o podcast da Camilo dos Santos, em comemoração aos 40 anos dessa empresa que tem o coração de muita gente. Eu estou aqui acompanhada do meu diretor de gente e gestão, Michael Guedes, que voltou, né, Michael? Pois da Terra da Garoa. O assunto merecia, né, Gesane? Tem um projeto muito bacana que hoje nós vamos fazer uma série de spoiler para a turma que está nos assistindo aí das nossas unidades que ainda não puderam acompanhar esse projeto. A gente trouxe aqui, né, as idealizadoras, as executoras que tiveram todo o carinho para construir esse projeto tão bacana. Isso mesmo, vou apresentá-las então. Nossa jornalista Kelly Lopes, bem-vinda. Olá, Michael, Gesane, Bárbara. E a arquiteta Bárbara. Oi, Gesane. Bem-vinda, Bárbara Borges, da 2B Arquitetura. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um orgulho estar aqui falando desse projeto. Esse projeto Memorial Camilo, né, que ficou fantástico, encanta todo mundo que, né, as pessoas não têm noção mesmo. Eu acabei de chegar de Cabo Frio e lá com o pessoal do marketing falando, que não sei o que, vai vir uma carreta, eles não faziam ideia do que era e quando entraram ficaram realmente assim, deslumbrados com o projeto, porque realmente é encantador. Ninguém imagina. Eu acho que eu, por exemplo, Kelly, eu não quis de propósito olhar nada antes, nada, nem perto da carreta eu cheguei, justamente para eu testar o impacto, né? E assim, foi acima de todas as expectativas. Eu acho que o impacto vai no detalhe, né? Ela foi pensada de forma tão carinhosa, cada pedacinho dela, eu acho que a soma disso tudo acaba deixando a gente muito sensibilizado. Mas eu queria que vocês contassem um pouco dos bastidores disso, né, Kelly? Começando por você. Como é que essa ideia surgiu e como que ela começou a ser concebida? Foi um desafio enorme, né? Na verdade, a gente começou o projeto dos 40 anos da Camilo em 2023, né, Michael? Foi. Quando a gente teve a ideia do rumo aos 40, que a gente queria realmente aproveitar isso e mobilizar as pessoas. E aí surgiu a ideia de estar envolvendo as pessoas através do projeto das corridas, criamos o clube de corrida, e a gente já estava se preparando para os 40 anos da Camilo, que seria agora em 2024, que a gente sabia que a gente ia ter uma série de ações que a empresa ia implementar. E numa oportunidade, o Eduardo falou assim, poxa, Kelly, eu precisava fazer algo que falasse um pouco dessas 4 décadas, e eu não tenho nada disso e tudo. Aí eu falei, bom, vamos pensar um projeto. Aí eu falei, tem que ser um museu. Mas tinha que ser algo que falasse com a Camilo, né? E o que a Camilo transmite pra gente? A Camilo é uma empresa em movimento, a Camilo é uma empresa viva. E, na verdade, não só pelo segmento que ela atua, muito pelo contrário, ela é uma empresa que tem isso no DNA, nos valores da empresa, né? Isso parte da diretoria e vem para os funcionários de uma forma que é contagiante. Até te interrompendo um pouquinho, mas até para contextualizar para muita gente que está nos assistindo agora, a gente tem hoje, Kelly, é um absurdo, né? Mais de 80% dos funcionários da Camilo, eles têm menos de 5 anos de casa. Então eu acho que é importante para eles entenderem que você também tem uma história com a empresa, né? Sim. Então quando você fala aí de valores, da trajetória da empresa, seria bacana você se posicionar também um pouquinho de como que você se inseriu nessa trajetória. Sim, na verdade eu trabalhei muitos anos na Camilo, direto, né, com dedicação exclusiva. E tive a oportunidade, né, de estar lá dentro, vendo como que isso funciona. E essas pessoas que estão chegando agora, elas sentem isso também, né? Quando eu mudei a minha relação de trabalho com a Camilo, eu mudei a relação de trabalho, mas eu não mudei a minha relação com a empresa. O meu sangue continua sendo azul, né? Isso é muito nítido que você chega lá, todo mundo e isso é ótimo, é fantástico. E para mim foi um desafio e foi um prazer enorme executar esse projeto. Porque tem um carinho gigante pela empresa, pelas pessoas que estão lá, Eduardo, Lu, enfim, todos, né? Eu me sinto parte da empresa, independente da relação de trabalho que eu executo com ela hoje, que é de uma prestação de serviço. E eu adoro trabalhar com projetos, né? Algo que você inicia e você vê acontecer. E aí falei, poxa, Eduardo, a gente vai fazer um museu, mas esse museu ele tem que ser itinerante. Ele tem que dizer a que veio, ele precisa passar um pouco das 4 décadas da empresa. E o mais interessante, né? Porque quando você pega algo de sucesso, uma empresa de sucesso como é a Camilo, você sabe que por trás tem alguém que, em algum momento, teve que ter muita coragem para iniciar aquele processo. Sem dúvida. E
e passou por muitos desafios. Então, como a gente colocar isso dentro de um museu? 4 décadas, né, de desafios, de obstáculos que a empresa enfrentou. Então foi muito legal, veio a ideia do museu itinerante, apresentei para o Eduardo, ele adorou para a empresa. Mas foi quando bacana. você falou museu itinerante, já tinha essa ideia de ser dentro da carreta mesmo? Sim, porque a ideia era, primeiro, né, Josiane, a gente precisava de construir algo que pudesse também ser levado até as filiais. Hoje, a gente sabe que isso é uma dificuldade que as empresas têm em levar as informações para todos que estão fora ali da matriz, por exemplo. Então, olha que bacana, quando você cria um projeto desse, você pode levar a todas as filiais, você pode levar em eventos, você pode deslocar, você sai dessa coisa de estar parado, de estar muito estável. Então, foi uma coisa que a gente achou super bacana e começamos a elaborar. E aí o desafio estava estabelecido, definimos um cronograma e começamos a trabalhar. E eu falei, bom, agora eu preciso de uma parceira, né, uma empresa que entenda uma um outra pouco doida, né? disso pra gente. Aí foi onde eu busquei uma empresa de arquitetura que tivesse algo que conversasse. E cheguei na empresa da Bárbara, que trabalha com container, era o mais próximo que a gente tinha de um baú de carreta, né? Embora ali também tenha grandes desafios que foram vencidos, né, Bárbara? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E vocês se conheceram, então, nesse start, assim? Vocês não se conheciam a gente não antes? se conhecia antes, não. E quando ela chegou com esse desafio, assim, como é que você recebeu, Bárbara? Foi assim, né? O primeiro contato foi através da rede social, né? Ela entrou na rede social do escritório, porque o meu escritório foi feito dentro de um container, né? Ele começou com um container, que a gente fala de 20 pés, que é um container de 6 metros, e depois eu ampliei, a empresa cresceu também, e eu ampliei para 2 tipos de container. Quando ela entrou em contato, falando, falei assim, bom, então eu vou te fazer um convite para você vir até aqui, para conhecer o espaço, que aí você já vai ver como que funciona uma arquitetura, até porque eu tenho os 2 modelos de container. Eu tenho um container marítimo e tenho um container fabricado, que é um container que foi feito com material metálico, com telha acústica. E ela foi assim, e foi contando a história e a gente vai empolgando. Quando a gente vamos fazer um briefing, então, né, de qual que é a ideia, a gente sabia. O Eduardo tinha um receio de achar que, por incrível que pareça, né, o Kelly, ele achava que não tinha tanta coisa para ser demonstrado, porque, assim, o container maior que a gente tem, que a gente chama de 40 pés, ele tem 12 metros, o caminhão tem 15,50, então ele já é maior do que um container. Então, aí eu fui na empresa, a gente conheceu, eu vi que tinha uma questão muito mais afetiva. Né? Porque tinham várias questões ali da história dele, né? Da bicicleta, tinham várias questões que tinham um ponto que era muito importante. Então a história vai ficando muito... Vai envolvendo, né? Vai envolvendo a questão afetiva. Porque quando a gente fala, vamos fazer um memorial, você pensa uma cronologia, né? Porque tudo parte da cronologia. São 40 anos, o nome já fala. Então vão lá, 40 anos, vão começar lá da data inicial. Então a gente foi criando e a gente... sempre trabalhando, fazendo percurso, então assim, a concepção da arquitetura foi trabalhando muito junto a questão cronológica com a questão afetiva. E isso foi dando porque a gente tem uma ideia da arquitetura como uma coisa muito concreta, né? Muito sem emoção. Não, e você teve que aliar isso com um fator emocional muito importante, né? Não, com tudo, e ligar, né, com as características desde o início. A primeira reunião que eu fiz, né, que a gente fala que é o estudo preliminar, trazer as cores, a logo, tudo isso era muito importante, porque é o que representa, né? E a gente fala arquitetura itinerante, não só de pensar dessa possibilidade que ele tinha de mostrar para os funcionários, mas essa possibilidade de abranger cada vez mais questões. Então a gente não tinha só as questões do movimento em si, mas de atender a acessibilidade, de atender, né? A gente tem a corrida, que é todo um movimento, tudo vai se linkando, né? Então Verdade. Foi uma... Agora, só para eu entender e as pessoas terem uma ideia do quanto isso dá de trabalho. Do momento que a Kelly te procurou para o lançamento do memorial, foi quanto tempo? Não, do primeiro contato foram 6 meses, mas do projeto em si, a carreta, foram 2, assim, de movimentação, foram 2 meses de trabalho. De obra, de execução, foram 2 meses de execução. Eu acho que a gente já podia mostrar um pouquinho, né? Podemos. Pra depois a gente continuar. Pra quem ainda não assistiu, ter uma noção, né? A pessoa deve estar nervosa lá agora, né? Vamos ver as imagens. Vamos lá, Diogo. Pode ser. Vamos começar pelas fotos, né?
Isso aí foi no lançamento, né? A gente teve uma palavra dos diretores. Foi emocionante, né, Gesane? Foi muito legal. Foi lá no Parque Sul, né? Reunimos os nossos colaboradores aqui de Juiz de Fora, com Pode ir alguns passando, amigos. Diogo. Olha aí como Olha é que tinha quanta bastante gente. A carreta mesmo ainda não apareceu. Não é essa. Agora, foi legal como que criou uma expectativa, porque as pessoas, foi uma sexta-feira à noite, tava frio e as pessoas compareceram em peso, né? Foi muito É o legal. diretor mais bonito. Bacana. O Eduardo, muito esse emocionado, dia foi né? muito emocionante. O discurso do Duda. Olha ela ali, olha que linda. Foi a hora que tirou o pano de inauguração, né? Eu imagino isso andando na estrada, como deve chamar a atenção, né? Olha, isso aí foi lá em Cabo Frio, esse fim de semana. A gente estava no pátio do Parque Lagos, o shopping lá, e literalmente o pôr do sol atrás. Ficou muito bonito. Ela é muito impactante, né? Muito. A carreta, né? Agora, antes da gente entrar no interno, Kelly, eu imagino, ainda mais você, jornalista como eu, como a Gesane, você fazer caber uma história inteira dentro, qual que é o tamanho que você falou? 15 metros, né? De comprimento, são 15 36 metros quadrados. Quer dizer, é a mesma coisa de você sair para fazer uma grande reportagem investigativa e você ter 30 linhas só para você poder escrever, né? Não foi fácil, Michael, assim, até por conta da responsabilidade de você estar falando da história de alguém, né? É a história de vida dessa empresa que tem por trás as pessoas que estão ali, né? Que construíram, na figura especificamente do Eduardo. Então, assim, é uma responsabilidade enorme e não esquecer de detalhes importantes, né? Mas essa minha experiência de anterior da Camilo contou muito. Te deu um know-how, né? Contou muito. Assim, o jeito era ir escrevendo. E foi até uma parte que eu acho que foi um desafio no sentido de... Porque o projeto em si, ele conta essa cronologia, mas a gente queria muito criar algo que não terminasse só ali na história. A história, ela aconteceu até um determinado momento, ela é estática até aquele momento, ela não vai mudar. Mas a gente precisava de um projeto que ele pudesse continuar vivo. Então, a gente faz essa cronologia, onde a gente tem uma parte que a gente projetou lá dentro de treinamento, que a gente chama de treinamento em MIF, de training MIFIM, em que você pode utilizar para fazer um treinamento com um funcionário, receber um parceiro. E a gente termina a carreta brincando, né, com como vai ser a Camilo no futuro, né, um convite para o futuro. E aí a gente quer dizer exatamente isso, que olha, as coisas não param aqui nos 40 anos. Os 40 anos são esse ano, mas a Camilo, ela vai seguir. E essa parte da frente da carreta, ela é viva também. Então, foi complexo colocar esses 40 anos dentro dessa primeira parte, porque tem muito a dizer. Muito a dizer. Você fez alguma metodologia? Você separou por décadas? Você separou por fatos? Sim. Eu usei uma metodologia para poder conseguir pegar tudo isso. Separei por décadas inicialmente. Não consegui manter essa cronologia 100%, porque a gente tinha um limite de espaço, que a gente definiu que seria em painéis, né, Bárbara? Uhum. E a gente tinha esses desafios assim, mas não pode... O painel tem 1,70, mas só pode usar 1,50. Aí depois, quando a gente começou a executar, na verdade, o baú não tinha a metragem que a gente tinha recebido inicialmente. Então, aí isso mexeu mais um pouquinho nessa arte. Mas aí, por outro lado, também, a gente tem essa questão estética. Mas o cara, quando ele vai passar, se tiver muito embaixo, ele não vai ler. Como é que a gente vai fazer isso? Então, teve todo um processo nesse sentido de adaptação para que o espaço ficasse funcional, agradável, didático, para que a pessoa pudesse compreender, mas ao mesmo tempo que ele retratasse os momentos mais importantes, que começaram, na verdade, lá com a história do Eduardo com o pai dele, né, lá em Ubá, antes do Eduardo vir para Juiz de Fora, que é quando, na verdade, ele começou a história dele de amor pelo transporte, né? E como colocar isso. Mas eu acho que a gente conseguiu. E nessa sua apuração, teve alguma coisa assim que te chamasse atenção? Algum item que você descobriu? Alguma curiosidade assim para contar?
Então, assim, eu já conheço a história, né, Gesane? Então, de alguma maneira, a gente já contou essa história em alguns materiais que a gente fez, né? A gente apurou essa história. E o que eu achei mais interessante foi realmente dar esse toque mais emocional, porque as pessoas confundem um pouco onde entra, por exemplo, a história do senhor Camilo na vida da Camilo dos Santos. Foi importante Até isso, esclarece pelos nomes, bem, né? Exato, porque você tem o nome Camilo dos Santos, Transporte Camilo dos Santos, isso é um pouquinho confuso às vezes, né? Então a gente começar dizendo quem foi essa pessoa na vida do Eduardo, né? E colocar até através do roteiro do vídeo, que eu acho que é super importante também, a necessidade de ter o vídeo ali. Ele veio complementar pra gente, né? Aqui também dando um outro spoiler pra galera, né? Que tem um vídeo que faz a recepção das pessoas. Esse vídeo ele foi um complemento muito importante. Porque quando o Eduardo diz ele mesmo, né? Poxa, olha só, a minha história eu já contei várias vezes, mas agora é diferente. Sabe, eu estou vivendo um momento novo. E quando ele fez essa encomenda desse projeto, ele falou assim, acho que estou ficando velho, porque eu estou nostálgico, eu estou querendo ver as minhas coisas assim em algum lugar, entendeu? Então eu acho que foi bacana, o vídeo contribuiu com isso. Foi sim. Né? E a gente colocar a presença do senhor Camilo na vida dele, não como algo que foi prático, porque na verdade o Eduardo começou a empresa dele sozinho, em Juiz de Fora. Mas toda a história dele de amor pelo transporte vem do pai, né? Desde criança. Eu acho, sabe qual que é a minha opinião? Quando eu percorri ela rápido, eu ainda quero ir com ela com mais calma, porque logo no dia seguinte ela já viajou, né? Foi. O que eu senti foi exatamente o que você falou. Ela dá sentido a essa história antes da Camilo. Fica bem costurado para qualquer pessoa que não conheça tanto a história consiga ali entender tudo, sabe? Exatamente. Agora, Bárbara, tem um desafio grande ali, porque ser um museu itinerante dentro de uma carreta, ele está sujeito a uma série de intercorrências, de transferência às estradas do Brasil, que a gente conhece muito bem. Como é que isso foi pensado na hora da concepção? Esse desde o início sempre foi a nossa preocupação, né? Porque uma coisa é você projetar estático, uma coisa é projetar dentro de um container, que o container se movimenta e para, né? Se desloca só para... E isso, essa carreta foi inaugurada em uma semana, já viajou 2 vezes. E viagens longas. E viagens longas. Então, assim, a gente teve a preocupação de fixação, né, dessas peças, a gente tem miniatura, de colocar proteções, a gente criou capas, e uma coisa que a gente fez também foi criar um manual de utilização, né, a gente procurou os fornecedores que, né, de execução da obra em si, que já tinha uma certa experiência com arquitetura modular, com o material, tem a questão também do gerador, que é um grande... Foi um desafio, um desafio, porque essa carreta tem um gerador, então se ela vai para evento que não tem disponibilidade de fornecer Só para as energia... pessoas saberem, o gerador tem quantos quilos? Tem 800 quilos. 800 quilos, né? E aí foi um projeto à parte também, um projeto à colocá-lo, né? parte, ele todo abastecido, capacidade de 12 horas, né? De evento. Então ele foi colocado por baixo. Então, tem ar-condicionado, tem toda uma estrutura de funcionamento. Então, essa preocupação de manutenção que a gente tem. Então, assim, a gente fez um manual de verificação antes da viagem, de depois, porque, né, é complexo. A gente estava conversando, sexta-feira eu até falei com a Kelly, uma coisa que é importante a gente verificar até a condição climática para onde ela está indo. Porque de repente, tá prevendo dar uma tempestade, uma coisa, vamos avaliar se vale a pena a gente estar indo ou não. Porque, né, a gente sabe que é uma coisa, uma carreta é uma coisa resistente, mas a gente tem muita coisa ali dentro que a gente, né, fez com segurança, mas é uma coisa nova também, né? Tudo foi fixado, mas tudo tem. Não, e aquela coisa assim, tá todo mundo aprendendo, né? Embora você com a sua expertise, mas é um projeto novo e tal, e a cada viagem, então, eu lembro sexta-feira, sábado, chegando a carreta lá, o motorista, o príncipe, ainda virou e falou assim, mas eu vim tão devagar. O Eduardo falou, não tenho dúvida, né? E aí, na hora de ligar o gerador, ele ligou e não acendia. Aí tinha a chavinha lá dentro, ele falou, isso não me falaram. Aí, Eduardo, calma, tá todo mundo aprendendo junto. Então, é bacana isso também, né? Essa cumplicidade. E ali também, a questão que você não comentou aí, mas que é muito importante,
chega tudo amarradinho, né? E todo mundo ali ajudando, e depois embalar tudo de novo, E né? a gente tem questões tecnológicas ali, tem televisão, né? Tem totem, Os óculos de os realidade óculos, tem virtual. várias questões. Vamos aproveitar pra gente ver o vídeo, né? Dentro da carreta agora dessa vez. Diogo, você coloca pra gente, por favor? Pensar que cada detalhe que tem ali, ele foi pensado. Então, aquele brise que está ali do lado de fora, né, Bárbara, ele foi colocado porque ele vai cobrir, ele vai proteger uma parte que eram as máquinas de ar-condicionado. Num primeiro momento, seria o gerador também. E o que é interessante desse tipo, que para mim é o que eu gosto de trabalhar com um projeto, é que você trabalha, você planeja, vê executar, mas não é algo estático. Você descobre ao longo do caminho um monte de coisa que você tem que corrigir. O gerador foi um excelente exemplo, né? Quando chegou o gerador, a gente falou assim, nossa, mas o gerador ele foi pensado para ser colocado na parte da frente junto com as máquinas do ar. Você falou assim, não, mas colocar esse gerador aqui, ele vai rasgar essa lateral. Inicialmente nem ia ter gerador, né? Porque a gente pensava que a maioria dos eventos a gente ia ter disponibilidade. Não tem condição. Mas não tem. Como que a gente ia depender disso? Né? A complexidade a gente nem imagina. Não, e né, lá em Cabo Frio, por exemplo, a gente estava dentro de um shopping, teoricamente, você fala assim, poxa, ponto de energia é o que não falta. Mas aí quando eu liguei pro Chico, né, e ele falou, tem que ter uma fonte de 220, uma de 127, e fazer isso. Quer dizer, é um processo complexo, né? Não é assim fácil, não é tranquilo também. Agora, na prática, né, pelo pouco que eu já pude acompanhar, é claro que a maquete, né, que mostra ali a nossa plataforma do Parque Sul, ela ficou fantástica, ela chama atenção. A evolução da frota também, em miniatura também, é um trabalho impecável, ficou fantástico. Mas uma sacada que está chamando muita atenção, principalmente das crianças, são os monóculos. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como foi essa sacada. A gente tinha um desafio enorme com os monóculos, porque, infelizmente, uma questão que a gente tem que a gente vivenciou era a dificuldade de encontrar arquivos de imagem que retratassem a história. Né? Além deles serem poucos, o que a gente tinha era com resolução a qualidade, muito era um mundo sem smartphone, né, Kelly? Fotos muito pequenas, tudo muito ruim, que quando você amplia a história, fica sem resolução, reticula. E a gente falou, o que a gente vai fazer com isso, né? Aí eu tive a ideia. Eu tinha tido a experiência dos meus filhos, que em dezembro, no ano novo, eu tinha ido em Ibitipoca com as minhas duas crianças, de 7 e 9 anos, e na entrada do parque em Ibitipoca, eles tinham colocado uns monóculos. E as crianças ficaram alucinadas. Eu estava num grupo com outras crianças também, não só as minhas, e para elas era uma novidade, que às vezes para mim não é, porque eu cresci acostumada a ver monóculo em casa, que minha mãe tinha alguns guardados. E quando a Kelly falou, eu tenho muitas fotos que não estão com boas resoluções, eu falei, vamos fazer monóculo. Aí ela achou o máximo, a Lu falou assim, então vamos. Eu falei, a gente vai fazer tipo um varalzinho. E é igual você falou, as crianças nunca viram isso, por isso chama tanta atenção. Não, mas até nisso uma coisa engraçada, aí eu fui procurar alguém que fizesse a foto pro monóculo, reduzida. E aí eu cheguei numa empresa e eu falei assim, eu quero transformar essas fotos para monóculo. O cara falou assim, olha que engraçado. É o contrário. As pessoas fazem o contrário. Trazem monóculos antigos e pedem para ampliar as fotos. Eu falei, pois mas a gente quer o inverso mesmo. Então a gente achou isso em Mercado Livre. Isso mostra inusitado. Não, e até questão de espaço, a gente resolveu 2 problemas em 2, porque a gente trouxe 57 fotos num espaço
Lá em Cabo resolveu o Frio foi problema da legal, Kelly, né? tinha uma menininha, né, de um casal que entrou lá pra visitar, foi até interessante só contar esse caso. Parece que eram duas irmãs, uma delas casada tava com o marido e a filha. Ela virou olhando assim, Camilo dos Santos, eu já ouvi falar nisso. Aí depois ela teve um insight. Ah, lembrei, o meu marido tem, meu sogro tem um armarinho em Macaé, vocês aqui entregam as coisas lá, achei legal. Mas aí a filhinha deles ficou encantada nos monóculos e ela queria ver todos. Os da parte de cima ela não alcançava. Aí o pai levantou, aí ela colocava e ela fazia questão que o pai mostrasse, é o número tal. E aí ela lia a legenda, assim, ela tava E eu super acho tão interessada, ficou interessante muito isso, legal. porque tem o contraste, né, do monóculo com a realidade virtual no final, eu ia né? falar disso, Michael, que assim, uma coisa que foi muito legal nesse trabalho foi uma... É porque a gente, toda vez que você vai executar algo assim, você tem que fazer um trabalho de pesquisa, né? Então, assim, eu fiz muita pesquisa nisso e em muitos museus, sabe? E uma coisa que a gente queria trazer era exatamente um contraste entre algo que é estático, que a gente não tem como mudar, que faz parte, e situações em que as pessoas pudessem ter experiências sensoriais, que hoje é algo que mexe muito com a gente. É. Então, assim, como fazer isso dentro de uma carreta com 15 metros? Como fazer isso dentro da história das 4 décadas? Aí surgem essas questões. E as fotos não são boas? E onde que a gente vai entrar com... Então, vão aparecendo. Bota um monóculo que cria algo lúdico, gerou essa ludicidade Essa que as pessoas interatividade, né? gostam. E a gente teve pessoas na inauguração que falaram assim, nossa, eu não consegui ver tudo, mas eu quero ver de novo com calma. É isso aí. Então, eu acho que é isso. O memorial, a gente quer que ele seja, de fato, algo que mexa com as pessoas, que mostre o que essa empresa, o que o Eduardo vivenciou nessas 4 décadas, e que quando a pessoa começa, ela vai no comecinho lendo, e aquilo vai crescendo dentro dela, do ponto de vista emocional mesmo, para ela poder ir se emocionando, vendo cada pedaço, cada parte. Aí quando você pega o óculos, aí você já vê um outro momento, é uma outra questão. E ela acaba sendo, ela pode ser customizada, né, Kelly? Eu acho que o espaço que vocês deixaram lá no fundo para treinamento, ele pode ser, por exemplo, a Semana do Trânsito. Sim, Coloca ali uma temática de Semana do Trânsito e leva ela numa escola. E aí as crianças vão ver a história da empresa toda e lá dentro ela tem... Exatamente, né? Eu uma acho que isso é faculdade. muito Você legal. falou de escola do trânsito, eu lembrei, essa mesma menininha que estava encantada com os monóculos, ela chegou uma hora para mim, ô tia, tem a marcação como se fosse uma estrada, a gente precisa andar nessa linha, que eu achei tão bonitinho, que ela realmente, ela tava ali, É uma estrada, ela né? observou tudo. Mas exato. ela observou bem, porque a estrada ela tem esse exatamente. sentido. Exatamente, É, é pra pra pessoa gente percorrer a ali, intenção fazer a que curva, a né? pessoa de fato Se faça oriente, né? se oriente para que ela consiga compreender dentro dessa cronologia que está sendo contada ali o que é, né? Porque não que ela não possa ir lá e olhar o óculos, mas o que a gente quer é que a pessoa veja desde o começo. Exatamente, para entender o contexto. Aquelas 2 fotos, por exemplo, no começo, a ideia é que elas tenham promovam nas pessoas aquele sentimento de... Sabe quando a gente tinha na casa dos avós, aquela fotozinha que tinha aquela moldurinha preta? Então, a gente colocou ali É a memória. com essa proposta visual para que as pessoas tenham esse sentimento, né? Veja o Eduardo, seu Camilo, e a coisa vai fluindo. Não, vocês estão de parabéns. Esteticamente ficou... O projeto agora, Kelly, a princípio ela já tem um roteiro aí das corridas, né, para ela percorrer. Eu acho que para aguçar mais ainda a curiosidade de quem está vendo e ainda não passou, tem o próprio calendário das corridas que ela vai percorrer. A princípio isso já está definido, né? A ideia da carreta tá, vamos dizer, nesse primeiro momento de vida dela, tá até nas corridas, é muito por essa política também que a Camilo tem de valorização das pessoas dela. Então, a gente queria muito que a carreta fosse vista inicialmente até pelos funcionários. Então, ela foi inaugurada com a presença dos funcionários de Juiz de Fora, e com a oportunidade desse calendário de corridas, ela vai circular em todos esses eventos em que a gente vai ter funcionários que são das filiais. Então, essa agenda já existe, ela finaliza com a agenda de Juiz de Fora, em 21 de setembro e 22, que é a corrida da Camilo, onde a gente tem também a corrida dos funcionários, né, Michael? Que é algo que cresceu muito e a gente espera mais de 500 pessoas esse ano. Então, assim, a gente está na expectativa de novo e eu acho que vai ser maravilhoso. E esse ano vai coincidir com a carreta,
aqui, que vai estar lá presente, com certeza. E, muito provavelmente, ela pode passar por outros eventos nesses intervalos desse calendário, porque ela vai ser utilizada em ativação de eventos, em projetos que surjam, uma visita técnica de uma escola, algum evento corporativo que a empresa tenha interesse, porque ela, como você disse, a gente projetou esse memorial de uma forma muito multifuncional. Uhum. Então, essa é a ideia. É. E ele não pode, né, ser só... O Eduardo mesmo até falou no discurso dele aquele dia, né? Como é que ele ia fazer uma festa para 1.200 funcionários, né? Juntar todo Num único mundo é um negócio local. difícil, caro. Acabou que a carreta hoje é meio que uma festa indo para cada Exatamente. unidade, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Agora, eu queria deixar vocês um pouquinho em saia justa aqui. Mas não vale enrolar, hein, Kelly? O que você gostou mais na carreta? Então, eu assim... Vai pensando aí, Bárbara. Nossa, Eu já sei. Michael, eu gostei de cada parte. Para mim foi muito prazeroso, muito mesmo. Eu sou muito grata a Camilo por ter me proporcionado executar esse projeto, porque não só pela afinidade que eu tenho com a empresa, mas por ser um projeto, um desafiante, que é algo que é a maneira que eu gosto de viver e trabalhar. Mas porque ela foi, em todos os momentos, havia algo a ser desenvolvido que nunca Tinha um tinha sido feito. desafio, né? Aham. Então, por exemplo, eu precisava achar alguém, eu queria retratar a frota. Isso é muito importante. Eu falei isso para a Bárbara, no primeiro momento nós conversamos, falei, Bárbara, numa empresa de transporte tem duas coisas que são muito importantes, que são os galpões que essa empresa tem e a frota que ela tem. Isso diz muito para o cliente dela, porque é uma frota nova, que tem uma idade bacana, que é bem cuidada, que tem uma boa manutenção, é uma frota que reflete para o cliente a preocupação que aquela empresa tem com a segurança, com a carga dele, entendeu? E a Camilo tem isso. Então, como retratar isso sem ser em fotos? Então, eu precisava achar alguém que fizesse isso em miniatura. E não existia essa pessoa, porque você não consegue no mercado e comprar tudo igual. Você vai encontrar um caminhão, outro, uma escala. Então, assim, achar essa pessoa... Aí primeiro eu achei um cara aqui em Juiz de Fora que foi muito bacana, mas ele não conseguia a escala que a gente queria, não estava 100%. E depois fomos achar uma pessoa lá em Varginha, um menino que é especialista em miniaturas. Ele não fazia na escala que a gente precisava, porque a gente estava falando desde a bicicleta de carga até o bitrem, né? Então foi muito legal desenvolver isso. E O que menino trabalho, mesmo, né? ele disse, poxa vida, eu também estou aprendendo, eu vou ter que... Eu falei, pois nós vamos Ele fazer isso aprendeu junto. junto, né? E aí ele ficou super emocionado. Ficou Quando muito ficou bacana o resultado. pronto, foi bacana demais. Aí depois a gente vai para outras coisas, como a questão das fotos, que a gente falou dos monóculos. Um desafio grande, importante. Como retratar dentro dessa carreta todas as pessoas da Camilo. Isso era muito difícil, quase impossível. Então, eu falei assim, olha, vamos colocar isso nessa parte audiovisual, porque a gente pode colocar as Pode ir pessoas o tempo trocando, inteiro ali, porque a gente queria que a pessoa que entrasse ali se sentisse na história, porque a Camilo Santos foi construída pelo Eduardo. A Camilo Santos foi construída pelo Eduardo com um time dele, né, que tem amor pela empresa. Não, foi uma ótima solução também essa. Então é uma maneira que a gente tinha, foram tantas partes bacanas que eu não consigo dizer uma assim especificamente. A Bárbara falou que já sabe a dela. A Bárbara passou aperto em algumas coisas lá, então ela já Qual deve que foi tá. a sua preferida, Bárbara? Não, acho assim, em arquitetura a gente tem uma definição diferente de espaço e lugar, né? Espaço, então a Camilo, ela tem vários espaços que o caminhão vai circulando, né? Ela identifica muitos espaços, mas o lugar é aquilo que a gente cria, a afetividade que a gente estava falando aqui. Então, né, para mim ficou muito forte essa questão que vem lá, né, de entender. Eu né, a Camilo não era minha cliente antes, e eu fui conhecendo a história, e eu achei que ficou bem claro essa questão da relação do seu Camilo, né, do pai do Eduardo e tal. Na hora que a gente falou assim, e a atualidade? Porque
porque a gente veio falando de passado, 40 anos, vamos falar da atualidade, do que é hoje. E quando a gente foi, né, e antes veio os valores da Camilo, então da questão da creche. E eu fui recebendo todas essas informações e fotos e contatos, e quando eu e a Carla falei, então vamos fazer, antes de finalizar, né, quando a gente fala, a gente se encontra no futuro, que eu tive a ideia de fazer o vídeo, a gente fez um painel, que é como se fosse uma galeria de arte com as fotos da atualidade. Então, quando a gente começou a montar e vendo, e depois no final achando assim, a foto do Eduardo com a família, com os filhos, com o neto, né, dos pais, e foi misturando, né, do funcionário ali fazendo a manutenção do caminhão, das unidades, que foi um espaço que juntou tudo. Então, para mim, ali é o meu lugar favorito. E a forma como ficou disposto também ficou muito bonito, né? Então, assim, na hora de organizar, eu fiquei responsável por organizar essas fotos e, assim, criei uma linha que não é linha cronológica, mas foi uma linha de... Tem uma lógica. Uma lógica, né? Aqui tá os funcionários e tem, assim... Eu lembro que na hora que eu entrei na carreta, tem uma foto de uma funcionária com um aplicativo, ela com o cabelo rosa. Eu bati o olho, eu nunca tinha visto a menina. Eu falei assim, é você a da foto do cabelo rosa. E ela tirando uma selfie, falou, vou mandar pro meu marido. Então, assim, no mesmo espaço a gente tem desde a questão... dali de ter das sedes mais importantes, né, que a gente falava, faltava, eu lembro de último, assim, os 45 do segundo tempo, a gente achou, ó, tava faltando essa foto do Netinho, e assim, na época a gente nem mandou, eu fui acompanhando, a gente mandava pra Lu, pro Eduardo, pra eles verem, né, e essas, eu e a Kelly falou assim, não, nem vamos mandar, foi surpresa pra agora eles. vai. Como é que foi a participação do Eduardo? Ele viu tudo o tempo todo? Teve alguma coisa que foi surpresa pra ele? Então, ele e a Lu, eles viram tudo desde assim, quando eu apresentei o projeto inicial, eles viram. E aí depois, a gente trabalhou muito tempo sem a participação efetiva deles. Acho que até um pouco nesse sentido aí que você falou também, de deixar para ver depois, mas chegou um momento em que a gente buscou essa participação, Michael, porque a gente... não podia errar. E a gente poderia ter uma falha mesmo de conhecimento, de informação. Então, a gente deixou as surpresas em momentos que a gente tinha certeza que a gente não ia ter risco de ter alguma falha nossa por falta de conhecimento ou de supervisão de alguém que é o dono da história. Então, nessa parte das atualidades, por exemplo, que a Bárbara citou, tinha fotos ali que a gente não contou para eles que iam entrar. E eram fotos que a gente sabia que ia dizer muito, porque eram fotos lindas, porque a gente finaliza mostrando a história do Eduardo como não só o empresário, o pai, o marido, o amigo, o avô. O protagonista. Né? O protagonista de uma história, mas que tem vida também, independente da empresa. Então, com os filhos, foto da primeira maratona dele, que a gente sabe que foi um momento que foi importante na vida dele. Então, a gente buscou o tempo inteiro, na verdade, dar esse lado. E com alguns detalhes, por exemplo, tem aquela parte que a gente chamou de túnel do tempo. O túnel do tempo, a gente buscou objetos que realmente foram usados antigamente. Aquela garrafa de vinho do Nielsen, né, gente? Ele ter guardado aquilo, eu achei fantástico. A gente descobriu raridades, assim, uma garrafa da virada do século que a Camilo fez de comemoração para presentear os funcionários e clientes com a virada do século. Então, apareceram coisas desse tipo. E a gente colocou nesse ponto, e a parte de cima, a gente deixou uma área aberta, né, Bárbara? A gente falou assim, não, eu tenho certeza que vai aparecer agora outras pessoas que vão falar assim, poxa, eu tenho um objeto antigo. Então, a gente não quis fechar isso, por exemplo, dentro daquela parte de vidro, porque é isso, a carreta ela é viva. Ela vai continuar. Essas fotos da atualidade, desse bloco atualidades, né? O projeto ele foi dividido nesses blocos. Elas podem ser mudadas e elas vão ser mudadas em algum momento. Então podem surgir fotos novas, diferentes ali que você pode que cabe essa foto. Eu acho que assim, o tema hoje é 40 anos, né? A gente fala, ele é vivo. Então a gente teve essa preocupação de fazer os painéis, né? Eles têm acabamento, eles são azuis e toda essa preocupação, porque né, a gente brinca, de 5 em 5 anos são datas marcantes. Mas Cazuza falava disso, né? Um museu de grandes novidades. Né? Eu acho que a ideia é essa. Daqui a pouco a gente tá ali, troca alguma coisa, tem uma novidade, né? Para poder
Agora, outro trazer. detalhe que a gente não citou aqui também, que eu acho importante, é a bicicleta, né? Que vocês conseguiram no Mercado Livre, uma bicicleta igual, a bicicleta de carga dele, e que ali vocês tiveram a preocupação de homenagear os primeiros clientes, né? Isso também, que Isso conta foi um muito pouquinho da bacana. história, isso também é muito legal. Isso também parte um pouco desse princípio de como contemplar uma base de clientes que hoje eu imagino que deve passar de 15, 20 mil, né? Eu não sei se eu estou atualizada nesse Não, tá dado, certo. mas É deve isso. ser por aí. 16 mil clientes. Então, 16 mil clientes, né? Então, como contemplar todos os funcionários ali dentro e como contemplar os clientes que são parte dessa engrenagem toda, desse sucesso. E aí, eu falei, Eduardo, me fala quem foi o seu primeiro cliente, para a gente retratar aqui dentro. E aí foi muito legal, porque ele falou assim, meu primeiro cliente, na verdade, são 2. Foi o Belotti e a Bellini, que confiaram em mim. Eu cheguei lá para pedir carga e eu pedia dinheiro emprestado para eles, entendeu? E conversando com o Belotti lá na inauguração, ele falou Foi assim, legal eu que não eles- sei porquê, mas eu gostei do Eduardo de cara. Eu não tinha motivo para gostar daquele cara, eu não entendi nada. Chegou lá um menino me pedindo, eu Sem falei, estrutura eu nenhuma, gostei né? desse menino. E foi isso. Então a gente buscou, fizemos contato com eles, fizemos as caixinhas e eles realmente foram Estiveram os presentes primeiros na clientes que inauguração, deram né? Foi carga, né? legal. Como o Eduardo fala, me deram a primeira carga. E, na verdade, muitos deles, incluindo esses 2, realmente receberam encomendas ou mandaram encomendas através da bicicleta. Porque o Beto, que é o funcionário mais antigo da empresa, que se encontra lá hoje ainda, ele retrata num vídeo antigo aí que ele, às vezes o Eduardo chegava para ele e falava assim, não, Beto, você pega a bicicleta e vai entregar essas cargas aí. E ele botava as caixinhas e ele ia entregar. Então ali não é fake não, aquilo ali de fato acontecia. Verdade. E E ele ainda fazia isso, o Eduardo contou aqui, sem saber se ia receber, né? O Eduardo falou, vou ver se eu te pago, se tem dinheiro para te pagar, era nesse nível, né? E dentro do túnel do tempo tem a carteira de motorista do Dele. Beto, Ah, é verdade. que a gente pediu, tiramos foto, fizemos um quadrinho molduramos. para retratar, porque eu acho Carteira que de o Beto, trabalho, a né? carteira de trabalho. Você falou no motorista, só pra... Desculpa, de motorista não, de trabalho, né, porque ele foi realmente o primeiro funcionário, tá lá até Verdade. hoje. E ele conhece todas essas histórias muito bem, né? Agora, tirando a parte emocional, a parte estética, que a gente não tem, né, só elogios, por si só a carreta ficou uma ativação de marketing fantástica, né, gente? Com certeza. Eu acho que em qualquer lugar que a gente chegar com vai ela, fazer muito por sucesso. si só, ela... Vai fazer muito sucesso. Você vai virar um case também de marketing, né? A gente espera certeza. isso, Michael, porque foi um grande investimento da empresa, a gente tem que dizer isso também. E eu acho que se tem um diferencial que a Camilo tem e também que faz a Camilo ser única no mercado, é exatamente essa coragem de fazer o novo. Isso é um grande diferencial. Essa ousadia, né? Isso é fantástico, porque assim, a Camilo é uma empresa que ela não se acomoda, e eu acho que a gente tem que ser no mercado, a gente tem que ser chato mesmo, a gente tem que ser aquela pessoa que está sempre querendo se... Antenado, né? E se superar, e isso é difícil, porque nas nossas corridas, por exemplo, né? Todo ano a gente traz algo diferente, as pessoas ficam esperando. E esse ano É um tem muita sofrimento. coisa que você não pode contar, né, Kelly? Mas tem muita coisa diferente na corrida de 40 anos muita esse coisa. O ano. sarrafo Né? só vai Poderia- subindo. Isso quer dizer, Eu não poderia ia, ser diferente, não ia né? perder a chance de Não colocar poderia contra a ser parede diferente. aqui para isso. É. O que vem aí nessa corrida de 40 anos que você pode contar? Olha, o que eu posso garantir é que ela vai ser, como sempre, uma corrida que as pessoas vão se surpreender com o nível de organização, com o nível de preocupação com o atleta que participa, com o corredor. Vamos ter novidades, sim. Percurso, a gente sempre muda alguma coisa. Enfim, não quero contar. Mas se a gente tem uma preocupação de fazer tudo diferente a cada ano, imagina nos 40 anos. Sem dúvida. Né? Sem E a dúvida. carreta vai estar lá, as pessoas vão visitar a carreta também. Isso E aí. daqui a pouco tá chegando. Para os nossos funcionários, então, fica o convite, né? Dia 21 de setembro, nós vamos ter a 4ª corrida de funcionário. Como a Kelly disse,
vem crescendo a cada ano também, né? Então nós estamos esperando aí mais de 500 pessoas. Imagina, Bárbara, Nossa Senhora. 500 funcionários vindo de todas essas unidades, organizar isso aqui dentro Visitar. daquela estrutura do fim de semana que a Kelly faz da corrida, que acontece também no domingo, é um outro desafio. Mas a Camilo, ela é movida a esses desafios, né? Então, Movimento. a gente queria aproveitar, além de parabenizar vocês pelo trabalho belíssimo que fizeram com o Memorial, uma lembrancinha do podcast também para muito obrigada. Muito obrigada. pra Selar a vocês. participação de vocês aqui conosco. Isso. E eu queria agradecer muito, aí já passamos do nosso tempo, uma conversa rendeu bem. Agradecer muito a participação de vocês aqui. Eu tenho que certeza, conforme vocês mesmos disseram, o memorial ele não para nele, né? Ele vai se renovar sempre. Então vamos ter muito motivo para trazer vocês aqui em outras oportunidades, se Deus quiser. Tá? Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Bom, eu agradeço não só pela participação, mas de novo aí ao Eduardo e a Camilo, né, de um modo geral, pela oportunidade do projeto. Foi um projeto que me deu um prazer enorme, né, e é uma honra imensa poder fazer esse trabalho num momento tão importante para a empresa. Excelente. Ficou marcado na história, né, Bárbara? Eu agradeço não só a oportunidade do projeto em si, mas de conhecer as pessoas. Vocês todos, trabalhar com a Kelly foi uma dobradinha. Foi bacana. Foi bacana, né? A gente se encontrou, né, Bárbara? Com certeza. E com a Camila foi sensacional. Que legal poder contar essa história aqui. Voltem mais vezes. Espero para a gente contar outros projetos, depois repercutir a corrida desse ano, se Deus quiser. E para você que nos assiste, não esqueça de compartilhar aí, não só esse episódio, como os outros também. Estamos também no Spotify. Então fica o convite, tá? Não esqueça de se inscrever, se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos novos que a gente postar por aqui. E até a próxima. Até mais, pessoal.